Olá, querido irmão, querida irmã, querido ouvinte, eu espero encontrá-los bem em nome de Jesus. A palavra que nós temos recebido tem sido de grande ajuda. Ontem nós vimos que precisamos apoiar a nossa vida, a nossa obra ao Senhor em um tripé. Esse tripé está baseado na palavra profética, que é a palavra de Deus. Precisamos realmente estar imersos, sendo obedientes à profecia, aquilo que Deus tem revelado a nós por meio da sua palavra, e é ela que vai dar direção. E essa palavra, irmãos, é sustentada pelos serviços e pelas ofertas. Nós vimos ontem que o Senhor Jesus, quando esteve na terra, pregando o evangelho para as pessoas e curando as pessoas, ele era suportado ali, por um grupo de mulheres, um grupo de pessoas que ofertavam, que preparavam o alimento para o Senhor e para os discípulos, para os seguidores do Senhor. A gente viu que algumas vezes o Senhor fez milagres, mas no dia a dia, irmãos, esses milagres eram operados pela oferta e pelo serviço dos irmãos. Hoje, irmãos, não é diferente. Hoje nós precisamos, de fato, nos consagrar, primeiro consagrar a nossa vida ao Senhor. E quando nós somos do Senhor, irmãos, o nosso serviço e as nossas ofertas são do Senhor. Ontem a gente viu o versículo de Romanos 12, que é oferecer, pela misericórdia de Deus, nos oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E quando nós nos consagramos, irmãos, também os nossos bens, eles são do Senhor. Nós passamos a ver a necessidade da obra do Senhor. Eu digo para os irmãos, existem muitas necessidades, Hoje aqui na nossa região nós temos a questão do CEAP, a implantação do CEAP, da Casa do Comportor, preparar nossos locais de reuniões, ofertar para os irmãos que servem de tempo integral, sabe, irmãos, combustível, manutenção de veículos, manutenção do local de reunião, tantas coisas, irmãos, tantas frentes, e tudo isso, irmãos, requer recursos financeiros, Muitos tentam espiritualizar, mas, irmãos, de fato é o Espírito que conduz a obra, mas é esse mesmo Espírito que arde em nosso coração, com o objetivo de nos levar também a ofertarmos para essa obra. Eu gostaria de ler aqui alguns versículos. Eu gostaria que você acompanhasse comigo que desde o Antigo Testamento, desde a experiência de Abraão, com Melquisedeque, foi a primeira experiência que Abraão deu o dízimo, mas Malaquias também fala, trazei-me todos os dízimos à casa do Senhor, à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Esse, irmãos, aqui eu acho que é o único versículo, um dos únicos versículos que a Bíblia fala assim, que se fala, provai-me nisso. Irmãos, se você acha que se você ofertar vai lhe faltar dinheiro para pagar suas contas, prove ao Senhor nisso, Ore ao Senhor e se consagre nisso. E só que aqui, irmãos, a gente vê que tudo isso está relacionado ainda à questão dos fariseus. O dízimo, a 10ª parte, em Lucas capítulo 18, versículo 10, mostra que os fariseus eles eram fiéis nisso, 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e um publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. Aí o fariseu se orgulhando, jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. E sabe, irmãos, a nossa justiça, com base em Mateus 5,20, ele precisa exceder dos escribas e fariseus. Ou seja, quando eu dou o meu dízimo, eu não dou apenas por uma questão religiosa, para cumprir uma tabela, para cumprir uma religião. Mas, irmãos, o meu dízimo e a minha oferta, ela vai cheia de sentimento. Então eu preciso orar ao Senhor quando eu recebo um salário, quando presto serviço, quando faço algumas vendas, quem é comerciante. Senhor, desse valor aqui, qual é para suprir as minhas necessidades e qual deve ser destinado à sua casa? Sabe, irmãos, precisamos ver e nos consagrar ao Senhor. Quando nós nos consagramos ao Senhor, irmãos, o nosso coração vai junto com a nossa oferta. Nós ofertamos, nós destinamos esses recursos ao Senhor com alegria, Precisamos ser esses sócios do Evangelho, cooperadores do Evangelho, irmãos.
comprar a causa do Senhor. A causa do Senhor, irmãos, é a nossa casa. Esse é o coração, irmãos, dos irmãos da Macedônia. Em 2 Coríntios, capítulo 5, capítulo 8, versículo de 1 a 5, fala: também, irmãos, nos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque meio em prova de muita tribulação. Irmãos, esses irmãos estavam passando por uma situação, não sei, de miséria, de pobreza, muita tribulação. Aqui não falou pouca tribulação, falou muita tribulação. Mas mesmo nessa condição, manifestaram abundância de alegria. Irmãos, quando os irmãos falam assim com você: irmãos, vamos ofertar, você oferta por obrigação ou você oferta com alegria? É uma oportunidade, irmãos, que Deus está te dando para te abençoar. Quando aparecem as situações para você ofertar, é Deus, irmãos, ainda querendo abençoar você. Aí aqui continua, né? E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, né? Porque eles testemunham eu na medida de suas posses, e mesmo acima delas se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmo primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Então, irmãos, a gente vê que ofertar é semear. Muitos irmãos têm um coração preso para ofertar, e observe que a vida desses irmãos também não evolui em aspecto nenhum, né? Até mesmo na questão financeira está sempre no sufoco. Por quê, irmãos? Porque administram mau recurso, ou porque gastam demais, e ainda porque tem um coração avarento, né? Não tem um coração de ofertar ao Senhor, de ofertar as coisas do Senhor. Irmãos, ofertar ao Senhor é na verdade exercer o nosso direito de primogenitura, é semear. No capítulo 9 de 2 Coríntios, o apóstolo fala isso, né? A palavra de Deus é revelada a nós, e isto afirma que aquele que pouco semeia, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Irmãos, prove o Senhor nisso, né? Estabeleça diante do Senhor uma comunhão, um valor fixo diante do Senhor, né? Lógico que tem as ofertas extemporâneas, as ofertas especiais, mas, irmãos, consagre a sua vida financeira ao Senhor. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Irmãos, eu tenho por formação, sou contador, trabalho na área financeira, na área tributária. Irmãos, e de fato, se a gente administrar bem os nossos recursos, o problema é que às vezes o dinheiro chega na nossa mão, a gente não sabe nem o que fazer. Irmãos, você precisa orar ao Senhor. Quanto é que você ganha por mês? E orar ao Senhor as despesas que você realmente precisa para sobreviver. Sabe, irmãos, porque às vezes compra coisas por empolgação, aí bota no cartão de crédito por empolgação e gasta coisas que você compra e às vezes nem usa, e se endivida, e até não tem condição de ofertar as coisas do Senhor, e leva uma vida, irmãos, empurrando com a barriga, né? Senhor Jesus, irmãos, assim que pegar seu salário, você precisa orar ao Senhor, até antes de pegar, né? Senhor, esse mês eu vou receber tanto. Coloca no meu coração, Senhor, aquilo que eu preciso ofertar ao Senhor, e me ajuda a administrar os meus recursos para que eu possa viver em paz, para que eu possa te servir e ofertar ao Senhor. Aí o apóstolo continua em 2 Coríntios 9, né? Cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Não importa o valor, irmãos, Deus ama se você, ao colocar o seu dinheiro no gasofilaço, ao fazer a transferência, o seu coração vai junto ali, né? Seu coração vai cheio de sentimento, né? Deus pode fazer abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabunde em toda boa obra. Deus pode, irmãos. A gente não está pregando aqui o evangelho da prosperidade, mas eu quero dizer para você, Deus pode abundar a sua sementeira, né? Superabundar, a palavra de Deus fala, não é Anderson que está falando, é a palavra de Deus.
Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Então, a sementeira, irmão, não é só também aumentar a semente física, né? Os seus recursos, mas quando você oferta, irmão, você é rico da graça de Deus. Você recebe mais graça de Deus. Você, irmãos, tem um coração livre da ganância, né? Se desapega dos recursos financeiros. Então, irmãos, ofertar é bênção para nós. E ainda tem mais, irmãos, quando você oferta, a pessoa que é suprida louva o nome do Senhor. Então, quando você oferta, irmãos, você está glorificando o nome do Senhor. Porque a pessoa que recebe esses recursos tributam graças a Deus. Ó Senhor Jesus. E para finalizar, o livro de Salmos, capítulo 37, versículo 25, diz o seguinte: Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Irmãos, apresente diante do Senhor a sua vida e a sua vida financeira. Peça ao Senhor sabedoria para administrar os seus recursos e não gastar com besteira, né? E oferte ao Senhor regularmente com seu coração indo junto. Irmãos, eu quero ver você mendigar o pão. Eu quero ver você passar por necessidade, né? Irmãos, aqui é a palavra de Deus que está dizendo. Se você crê na palavra de Deus, você precisa praticar, né? Senhor Jesus. E o alimento diário de hoje, ele termina com a seguinte pergunta: da sua parte, o que pode ser feito para turbinar o ministério de oferta de riquezas materiais? Da sua parte, irmãos, você tem conseguido fazer a sua parte? Você pode ainda melhorar o que você tem feito? Ó Senhor Jesus, eu gostaria de terminar esse vídeo com oração. E antes disso, queria que você deixasse o seu like e se inscreva no nosso canal. Senhor Jesus, Senhor, obrigado, Senhor. Ó, porque o Senhor tem nos dado bens, o Senhor tem nos dado recursos, de acordo, Senhor, com a nossa necessidade. Nos ajuda, Senhor, a administrar aquilo que o Senhor tem nos dado. Nos dá um coração de gratidão. Ó, Senhor, queremos ser esses que administram, Senhor, o que o Senhor dá. Nos ajuda, Senhor, ainda a ter um coração puro diante do Senhor. Um coração puro para com as riquezas materiais, para com os bens. Senhor, queremos, Senhor, somos do Senhor e que tudo é nosso, seja do Senhor. Ó, Senhor, queremos ser esses bons administradores do Teu reino. Ó, Senhor, abençoa o irmão, a irmã que me ouve. Senhor, fala-lhe ao coração, em nome de Jesus. Amém. Jesus Cristo é o nosso Senhor.